Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que recebeste Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes, para que as vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando-os nos abismos. Quem como Deus? Ninguém. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai a Deus por nós. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado, sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minha culpa pela vossa infinita misericórdia. Amém. Vem, divina vontade, instaure o reino em minha alma e reine em mim, assim como reina no céu. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Paz e bem no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 25 de novembro. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos e a todos os que se voltam para Ele. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho de hoje, Jesus continua falando o discurso sobre o fim do mundo, né? Que começa naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, antes que estas coisas aconteçam. Então, o que já nós meditamos ontem, que a gente tem que ter o cuidado, né? Os falsos profetas que surgirão, que acontecerão muitas coisas, que estarão dando uma previsão desse fim do mundo, quando essas coisas, que a gente não precisa ter medo. Então. Mas antes, e hoje ele começa, que antes que essas coisas aconteçam, a gente tem que mostrar a nossa fé. Lá no versículo 13, esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Vamos ter que mostrar se realmente a nossa fé é verdadeira. É uma previsão de fim do mundo, que se o mundo acabar, como será que está essa nossa fé? Quais são nossas demonstrações de fé para com Jesus? Nós abraçamos realmente a palavra? Nós damos exemplos desta palavra? Nós realmente acreditamos e confiamos em Jesus? Então, como que nós estamos testemunhando a nossa fé? Porque quando a gente testemunha a nossa fé com palavras planejadas, que no próprio Evangelho coloca, não precisa planejar suas palavras, não precisa planejar a sua defesa. Então, quando a gente planeja a nossa defesa com coisas humanas, com atitudes humanas, tem algo errado. Porque Jesus já nos disse, vos será dado as palavras acertadas. Vos será dado. Eu vos darei palavras acertadas, que o inimigo não poderá resistir ou rebater, contestar. Ou seja, nós temos que aprender a deixar o Espírito Santo agir em nós. Toda vez que nós formos contestados. Fazendo um parâmetrozinho, lá no início da igreja, né, bem no início, os primeiros cristãos eles sofriam uma dupla perseguição. Eles sofriam uma perseguição dos judeus, que não acreditavam que Cristo, que Jesus era o Messias, e uma perseguição dos romanos. Essa eles os aprisionavam, torturavam e até assassinavam porque eles adoravam Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Filho, né? E para eles lá, os romanos, você só podia ter adoração pelo imperador, né? Aí, alguns foram muito martirizados mesmo. Então, vou pegar como exemplo Pedro, né? Pedro, primeiro Papa. Nosso primeiro Papa, aquele apóstolo, que se a gente for estudar a vida dele, é uma vida espetacular, uma pessoa totalmente impulsiva, de repente recebe do Espírito Santo um dom de palavra, um dom de oratória, que ele não falava muito, né? Um pouco que ele testemunhava já arrebatava muita gente. Basta a gente ler nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, que 2 minutos, 3 minutos de pregação de Pedro, ele arrebanhava muita gente. Então, em poucas palavras, o testemunho de Pedro arrebanhava muita gente. Pedro foi preso, Pedro foi torturado.
E Pedro foi crucificado. Só que quando foi levado a ser crucificado, ele falou que ele não era digno de ser crucificado igual o seu mestre. Aí eles mesmo assim eles o crucificaram. Só que não o crucificaram igual crucificaram a Jesus. Eles o crucificaram de cabeça para baixo. Mas Pedro não negou Jesus. Não negou. Como era de se esperar, ele se manteve firme na fé, né? E assim a gente fica pensando, nossa, mas esse tipo de coisa hoje não acontece. Essas coisas hoje no nosso mundo, ninguém é torturado, ninguém é morto, ninguém é tal. Gente, se a gente vê, a gente não pode ficar muito alienado às coisas. Se a gente procurar saber, se a gente procurar analisar, alguns cristãos hoje em dia, uns sofrem mais, outros menos. Uns são mais perseguidos, outros menos, mas nós vemos em alguns países por aí igrejas sendo atacadas, cristãos sendo mortos. Por quê? Porque pregam a palavra de Deus. Então isso ainda acontece nos nossos dias de hoje, né? E mesmo assim, a gente vê que eles continuam buscando a Deus, mesmo com perseguições, mesmo com perseguições, mesmo com negações das pessoas. Então, quer dizer, ainda tem gente que tem um sofrimento muito grande. E todos nós temos sofrimentos. Todos nós temos perseguições por causa da nossa fé. Algumas podem ser perseguições sutis, pequenas mesmo, só que magoam e doem a gente. A gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente não ficar muito apegado também, porque nós podemos nos vangloriar demais com elogios do que fazemos. E isso é uma perseguição sutil, porque isso vai querer inflar o nosso ego. Inflando o nosso ego, nós vamos estar procurando aplausos, benefícios próprios, e isso não é bom. Isso é uma tentação sutil, né? Nós devemos lutar contra nós mesmos sempre, porque nós mesmos podemos dar margem para as tentações, para as perseguições, para as tristezas, e isso vai nos atolando, isso vai nos levando para um buraco, e às vezes um buraco sem fim. E isso vai nos deixando todos os dias mais longe, mais afastados de Jesus. E assim, o que é mais interessante, que às vezes as pessoas não conseguem entender, às vezes isso até dá uma bagunçada na cabeça da gente, é que Jesus fala no Evangelho que não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. O que ele quer dizer com isso? Nada vai acontecer que não seja do conhecimento de Deus. Que Deus não permita que aconteça, por assim dizer. Gente, mas se Deus sabe, aí vem aquela coisa na cabeça da gente, mas se Deus sabe, por que Ele deixa? Por quê? Meu irmão, minha irmã, a fé é minha, a fé é sua, né? A fé é nossa. E Deus nos dá o tal do livre-arbítrio. Deus não é ditador. Deus não é aquele que fala, eu quero que faça assim, você vai fazer assim, então como eu sei tudo, eu posso tudo, eu vou te obrigar a fazer assim. Não. Deus nos dá oportunidades. Nós que às vezes, como tem um dito aí, nós que chutamos o balde. Por que nós chutamos o balde? Por causa do livre-arbítrio nós fazemos escolhas erradas. Deus nos dá oportunidade. Então Deus nos dá essa oportunidade todos os dias de estarmos testemunhando a palavra de Deus. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de estar demonstrando a nossa fé. Ele nos dá essa oportunidade.
Então nós temos que ter o discernimento, nós temos que ter o cuidado de não nos entregarmos, de permanecermos firmes nessa fé. Temos que ter o cuidado de ficarmos firmes na fé. Porque o Pai nos protege. Ele nos preserva de todo o mal, porque Ele é o Senhor. Só que as escolhas são nossas. As atitudes certas ou erradas são nossas. Gente, os verdadeiros cristãos sempre foram perseguidos, em qualquer época, em qualquer lugar. Perseguições mais fortes, mais suaves, mas sempre vai ter perseguição. Então nós temos que permanecer firmes na fé. Temos que permanecer firmes na fé. Diz São Paulo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18, se eu não tiver anotado errado. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha bem, vou até repetir. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que nós passamos aqui agora, essas aflições, permanecemos firmes na nossa fé, para que nós tenhamos a glória eterna. Não nos preocupemos com aquelas cutucadas sutis que nós levamos até mesmo dentro de casa. Credo, você reza demais. Credo, você já vai rezar de novo. Credo, você já está indo na missa. Credo, você já está fazendo isso. Credo, você... Gente, isso são cutucadas sutis para que a gente desista das orações. Não deixemos que isso aconteça. Aquele cansaço cotidiano. Não deixemos que isso aconteça. Não deixemos. Não fiquemos cultivando pequenas coisas que ficam nos remoendo e nos afastando. Só lembremos de uma coisa simples, gente. Testemunhar a Cristo. Testemunhar a Cristo. Dar exemplo de Cristo não é nada perto do que Ele sofreu por nós. Então, sempre que nós formos julgados, já vai de novo. Já vai seu Papa Hóstia, seu Caxias, já vai seu... Fiquemos felizes. Fiquemos felizes. Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus, aquilo que Jesus nos pediu. Fiquemos felizes. E essas pequenas cutucadas, isso são coisas que nós vamos sofrer no dia a dia. Vamos ser talvez apontados. Já está indo para aparecer de novo. Ih, fulano, já está indo para a igreja para aparecer. Credo, o cara gosta de aparecer. Não nos preocupemos com isso. E não façamos para o nosso próprio ego. Façamos por amor a Deus. Façamos porque amamos a Deus. Sem preocupar com muita recompensa. Façamos de coração para que nós tenhamos a glória eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos guarde e nos proteja hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.